Um turismo mais sustentável, inclusivo, digital e coeso. Este foi o apelo deixado pelo Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços na sessão de encerramento do Congresso que reuniu as direções hoteleiras. Nuno Fazenda garantiu que o Governo vai continuar a apostar no turismo e a fazer mais e melhor para liderar o turismo do futuro. E falou sobre o aumento das receitas turísticas no ano passado, que bateu um novo recorde, cresceu 15%. No que diz respeito às revisões de categorias profissionais, o Secretário de Estado garantiu que essa é uma das prioridades. Nuno Fazenda avançou ainda que o Governo vai reforçar as linhas de apoio ao turismo em Portugal, com o aumento das verbas para as empresas que se destaquem pelas boas práticas laborais. Convidámos Fernando Garrido, Presidente da Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal. Muito bom dia. Bom dia. Parabéns, 50 anos da Associação. Muito obrigado. O congresso ao qual fiz referência aconteceu exatamente em Albufeira, onde vimos o direto também da Carla Marques Cordeiro. Começo por lhe perguntar que conclusões chegaram os diretores dos hotéis neste congresso. Muito obrigado pelo convite e pelos parabéns. Efetivamente é um marco histórico. Efetivamente foi um congresso muito completo e muito presente. Tivemos cerca de 700 pessoas. Neste congresso falou-se formalmente e informalmente sobre diversos temas na hotelaria. Formalmente falou-se muito sobre a questão das dificuldades que estamos a ter em gerir pós-pandemia, durante a crise, aumentos desmesurados, mas essencialmente o nosso grande foco passou pelas pessoas e aí foi a grande preocupação, foi o principal foco do Congresso. Efetivamente há a necessidade de reconhecer as profissões, todos falam desta questão e é um dos grandes problemas que estamos a deparar-nos, não só em recrutar, percebemos por um estudo que foi apresentado neste congresso que efetivamente as pessoas reconhecem a hotelaria como sendo um setor acolhedor e bom para se trabalhar, mas temos dificuldades em ter esses recursos. Aliás, dificuldades que aumentaram quando a pandemia começou a dar tréguas. Exatamente. Mão de obra qualificada é o que falta. Mão de obra. Já nem falávamos em qualificada o ano passado. Este ano começamos a ter mais alguma estabilidade, mas continuamos com muita dificuldade em recrutar. Essa é uma das vossas preocupações para o futuro? Sem dúvida, sem dúvida. É sem dúvida perceber como vamos conseguir recrutar. É isso que temos estado a falar com o Governo e procurar ajudar no sentido de qualificar e isso é um dos papéis também da Associação, fazer essas formações que qualificam profissionais mais ao nível da gestão, mas essencialmente a questão do reconhecimento. E ficámos muito agradados com a questão assumida pelo Secretário de Estado, pela primeira vez no nosso Congresso, em rever a questão das categorias profissionais, porque hoje em dia a base salarial da hotelaria é feita sobre as categorias profissionais, categorias essas que não existem. Ou seja, não existe um empregado de mesa de segunda ou de primeira, mas a base salarial dos profissionais é feita por essas categorias, ou seja, está completamente... Mas não é esse o problema da mão de obra. Não. O problema é mesmo a inexistência de mão de obra. Sim, nesse sentido, leva-me a esta pergunta. Quais as expectativas para este ano? Queremos que aqui na altura da Páscoa é normal, exceção feita à pandemia, haver muitos turistas, mas vem o verão também. Que expectativas é que tem versus falta de mão de obra? Que parece que é, felizmente, o vosso único problema, o principal problema, o principal. Sim, acreditamos que seja esse o principal problema. A questão das expectativas são muito positivas. O primeiro trimestre tem números superiores a 2019, e falamos de 2019 porque 2022, os primeiros 3 meses... Falamos antes da pandemia. Exatamente. Está-me a dizer que as expectativas é que os números para este ano sejam superiores aos números imediatamente antes da pandemia. Pelo menos nivelados. Isso é uma excelente notícia para o turismo, que é o nosso soft core, não é? Sim. A única questão soft aqui... power, é assim que se diz. Exatamente. A única questão aqui é percebermos se, efetivamente, estes números são consistentes. Acreditamos que sim. Nós não temos um perfil de cliente como tínhamos pré-pandemia, porque antes da pandemia o cliente reservava com muito mais antecedência. Hoje em dia tudo mudou. Foi esse um dos temas que falámos no Congresso, ou seja, o cliente reserva muito mais em cima da hora e, consequentemente, nós não temos um perfil e uma visão do nosso futuro ou da nossa perspectiva de negócio a um longo tempo. Mas, Fernando Garrido, o que é um facto é que quando se quer marcar um quarto de hotel,
em todo o país, ilhas incluído, às vezes é difícil, É difícil, o que é muito que é, bom muito, que sinal. é bom, O que não é é? Um muito bom bom sinal. sinal. O que eu digo é que é difícil porque as pessoas marcam muito mais em cima do tempo. Com antecedência ainda se consegue, mas estamos a conseguir ter números muito simpáticos e acreditamos que estes resultados estejam ao nível de 2022, que apesar do primeiro trimestre ter sido fraco, foi um ano que batemos recordes de receitas. Não nos esqueçamos que o primeiro trimestre, bom, a pandemia não foi oficialmente declarada finalizada, mas Exatamente, terminou e, portanto, é como diz o povo, tudo o que venha aí é ganho. exatamente. Fernando Garrido, muito obrigado pela sua presença Obrigado. e um bom domingo para si. Obrigado. Obrigado.